on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as Pop art, também chamada de popular art, é um movimento artístico caracterizado pela utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas, com símbolos de natureza popular. Originado particularmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, este movimento foi assim batizado em 1954, quando o crítico inglês Lawrence Alloway assim o denominou, ao se referir a tudo que era produzido pela cultura em massa no hemisfério ocidental, especialmente aos produtos precedentes da América do Norte. Alguns criadores, inspirados no movimento dadaísta liderado por Marcel Duchamp, decidiram, no fim dos anos 50, se apropriar de imagens inerentes ao universo da propaganda norte-americana e convertê-las em matéria-prima de suas obras. Estes ícones abundantes no dia a dia do século XX detinham um alto poder imaginético. A pop art representava um retorno da arte figurativa, contrapondo-se ao expressionismo alemão que até então dominava a cena artística. Agora era a vez da cultura em massa, do culto às imagens televisivas, às fotos, às histórias em quadrinhos, às cenas impressas nas telas de cinema e à produção publicitária. Nos dois países, o movimento pop art era extremamente crítico. A diferença reside nos alvos dessa reflexão. No Brasil, em plena ascensão da ditadura militar, o movimento adquiriu um forte aspecto político. Embora constituísse um movimento menos organizado, o pop art no Brasil utilizava materiais reutilizados em conteúdos impressos com duras críticas à tortura e à violência da ditadura, assim como reflexões ao cotidiano banal e aos problemas sociais. O movimento pop art no Brasil influenciou ainda diversas manifestações artísticas. Nas artes plásticas, destaca-se Wesley Duke Lee, desenhista e artista plástico que acompanhou as primeiras manifestações de arte pop em Nova York. Foi pioneiro na implantação do olhar e da linguagem pop na arte brasileira, mas o pop art brasileiro ultrapassou o âmbito do pincel e da tinta. Na música brasileira, a Tropicália é o movimento que mais bebeu da fonte do pop art. Em suas criações, alçavam elementos típicos da cultura popular brasileira ao status de arte, ao mesmo tempo em que se opunha à ordem imposta pelo governo militar. O rei da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. Nos Estados Unidos, criticava a cultura de massa, o culto às celebridades, o vazio existencial provocado pelo consumismo, manchetes sensacionalistas e o próprio mercado de arte. Andy Warhol é sem dúvida o artista mais conhecido e um dos mais influentes da pop art. Possui obras mundialmente famosas como retratos de Michael Jackson, Marilyn Monroe e também o das sopas Campbell. É filho de pais eslovacos de classe operária que migraram para os Estados Unidos em 1914. Andy nasceu em 1928, em Pittsburgh, Pensilvânia. Teve uma infância muito conturbada, pois em seus primeiros anos de estudo contraiu coreia, uma doença no sistema nervoso e por fim acabou desenvolvendo hipocondria. Seu estilo consistia em inserir conceitos publicitários em suas obras, fazendo uso de cores fortes e brilhantes por meio de tinta acrílica. Reinventou a pop art e marcou os anos 60, com sua reprodução mecânica e seus temas cotidianos relacionados ao consumo. Em 1987, Arrow veio a operar a vesícula biliar. A operação correu bem, mas ele veio a falecer no dia seguinte. Ele também teve outras ocupações ao longo de sua vida. Foi financiador e mentor da banda The Velvet Underground. Sweet girls with all your sweet talk, you can't
A pop art é um movimento artístico muito conhecido por pinturas e obras de artistas famosos como Andy Warhol. Mas esse movimento também teve grande importância para outras obras, como quadrinhos e música. Roy Lichtenstein ficou conhecido por usar as técnicas da pop art para fazer suas obras em revistas em quadrinhos, usando uma técnica de pontilhismo conhecida por pontos Bendey, para simular os pixels das imagens. Seus impactos visuais consistiam em cores brilhantes, planas e delineadas por uma linha preta. A arte moderna, anterior ao surgimento da pop art, sofria críticas por ser considerada um tipo de arte muito elitista e sofisticada, o que a distanciou de pessoas comuns. Com essas críticas, Lichtenstein, junto com Andy Warhol, começaram a fazer gravuras de grandes símbolos, simples de serem compreendidas e também copiadas, características que definiam uma história em quadrinhos da época. Os mais comerciais eram formados por desenhos simples, com cores primárias e diálogos nada complexos, com roteiros meio bobos. Lichtenstein coloca no museu aquilo que era vendido por centavos em qualquer banca de jornal. Não pelo valor artístico do quadrinho, mas por aquilo que representava a sociedade de consumo para esses artistas, utilizando-se deles para elaborar uma visão crítica de um mundo que começava a se mostrar dominado pelo consumo. Esse movimento também aparece na música, mas não nela em si. A pop art ficou muito famosa na elaboração de clipes musicais, sendo usada por vários artistas de grande porte. They say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami, it feel like NY. Summertime shy. Now throw your hands up in the sky. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, yeah, baby, baby, yeah, take it, yeah. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up. Throw it on the fire, throw it in the air, kick it out on the dance floor like you just don't care. Give me some. With the palms, still the arms, fist in the air. A motorcade of a 9-string shows the people that you care. Na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. We've been walking down this road for some time, and you love me good, no lie. But there's something behind those eyes that you can't disguise. Baby don't lie. I don't wanna cry no longer. Butcher Billy é um artista brasileiro e designer gráfico, conhecido por suas peças de arte e série de ilustrações baseadas no movimento pop art contemporâneo. Seu trabalho tem uma forte história em quadrinhos e influências artísticas de rua, enquanto também faz uso de referências culturais pop em música, cinema, arte, literatura, jogos, história e política, muitas vezes cruzando a realidade e ficção. Seus projetos promovem conceitos criativos que fazem referência a personagens fictícios com personalidades da vida real, como músicos, artistas, figuras históricas e políticos. O artista Lobo é considerado referência em pop art no Brasil e no mundo. Sua inspiração vem de uma geração embalada por David Bowie, Sigue Sigue Sputnik, entre outros. A imagem do Robert Smith, pintada na primeira tela do artista Lobo, é a prova de que a música, mesmo que de forma indireta, foi uma grande influência no início de sua carreira. E o pop foi vorazmente assimilado por ele, que gosta de Andy Arrow, Peter Max e Pollock. Seu estilo foi surgindo com o tempo e, portanto, o aprendizado diário é visto em suas obras. Lobo acredita que, sobretudo, o colorido do Brasil deu ao tom ao seu estilo pop art. E por último, Gregory Guillemin é um designer francês que se recusa a deixar a época das paixões de criança para trás. Animações, super-heróis, revistas em quadrinhos, videogames.
do vintage dos anos 30 ao pop art. Seus trabalhos redescobrem e reinventam estilos através da variedade, minimalismo e diferentes técnicas. Como um ator principal em uma geek art, Gregory não se auto-intitula um artista, mas um jogador gráfico eclético. Enquanto cada um de seus projetos alcança sucesso internacional na internet, algumas de suas imagens já vão se tornando icônicas, ao imaginar ícones pop em situações inusitadas, com cores limpas e sem nuances. A pop art já foi usada em diversas campanhas publicitárias, mas entre as principais e mais conhecidas estão a Vodka Absolute e Converse All Star. A pop art é sempre uma presença garantida no universo da moda. Andy Arrow, então, é quase um diretor criativo, de tantas marcas que usam seus trabalhos. Uma delas é a Converse, que anteriormente já tinha colocado no icônico All Star as latas de sopa Campbell. Agora chegou a vez de mais uma obra a ser contemplada. Brilho Box, de 1964. A caixa de sabão que causou controvérsia virou estampa de um dos tênis mais tradicionais da Converse.